Olá! Que a paz de Cristo seja contigo. Hoje, o Olhando Abaixo da Superfície é sobre ciúmes. E quem nunca sentiu esse sentimento, não é verdade? Acredito que todos nós sentimos e às vezes a gente volta a sentir, né? E ciúme ele é um sentimento de perda da pessoa amada. É um sentimento de receio dela se apegar a outra pessoa ou ainda de querer que a pessoa amada não se relacione com mais ninguém além de você. O ciúmes também está relacionado a ver alguém possuir um bem que é o seu alvo de desejo, aquilo que você almeja muito. Então hoje eu quero te levar a olhar para o seu interior com intencionalidade, para que você se confronte, para que você se desafie a dominar esse sentimento dentro de você, pois ele só faz mal a você mesmo. Só a você. Eu quero te dizer que você precisa ter certeza que você consegue a partir do momento que você decidir meditar na palavra de Deus. Quando você olha para o seu interior e você reconhece o domínio de uma emoção sobre o seu comportamento, você automaticamente está fazendo subir para a superfície da sua vida as emoções que precisam ser curadas dentro de você, com a palavra de Deus que a você é revelada. Então, eu quero te dizer que Deus, ele deseja, esse é o desejo ardente de Deus, transformar isso dentro de você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 3, ele diz assim: vocês ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes um dos outros, discutem e brigam entre vocês. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Isso é uma pergunta. Você percebe que o Senhor, ele quer que a gente pare para refletir questões e coisas que estão nos dominando. Ele fala para nós pararmos para observar nosso comportamento. Que muitas vezes quando a gente entra nesse ambiente de competição, quando a gente entra nesse ambiente de desejar o que é do outro, ou ter ciúme, ter esse domínio, esse controle pelo outro, a gente está demonstrando que a gente tem um sentimento, um espírito relacionado ao espírito do mundo. O que o Senhor está nos dizendo? Que quando a gente tem ciúmes um dos outros, a gente está demonstrando que nós estamos sendo dominados pela nossa natureza humana, que ainda nós temos esse mesmo sentimento do mundo. E aí a gente entra em discussões, aí a gente vai entrar em conflitos, e essa não é a vontade de Deus. Então, quando a gente para pensar naquilo que o Senhor está dizendo, ele fala que esse sentimento, ele é um sentimento que não vem de Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, também nos diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora e lesse 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Você percebe que aqui o Senhor está nos falando que nós precisamos olhar para aquilo que está nos dominando. Qual é o sentimento? Porque o sentimento dos ciúmes, ele só revela que ainda nós estamos sendo controlados pela nossa natureza humana. Você percebe também que aqui o apóstolo Paulo nos fala que isso mostra que tipo de pessoas são dominadas por esse sentimento. Então eu queria que você parasse para pensar que a palavra de Deus, ela nos traz sim entendimento sobre esse sentimento e que esse sentimento ele só faz mal para quem sente. Outro trecho na Bíblia que eu gostaria que você lesse comigo está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 15, o Senhor nos diz assim: olha, mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Você percebe que quando a gente
é dominado por um sentimento de ciúme, de posse pela outra pessoa, a gente passa a viver isso, né? É tão interessante porque ele fala aqui que a gente está sempre se mordendo e se devorando. E isso faz o quê? Isso faz com que a gente se destrua. A gente acaba destruindo nossos relacionamentos. A gente acaba comprometendo esse bom relacionamento. Ainda aqui, em Gálatas capítulo 5, o Senhor nos fala: por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Ou seja, a gente acabou de ler que ali em 1 Coríntios o apóstolo Paulo estava falando que se a gente tem ciúme, a gente está demonstrando que a gente é como pessoas que têm ainda a velha natureza, que são dominados pelo sentimento do mundo. E essa não é a nossa realidade. Então esse sentimento ele só tem o poder de dominar e destruir a quem? A quem sente. E claro, quem é vítima desse sentimento, né? Quando a gente vê aqui também, ele fala assim: assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ou seja, sempre vai haver dentro de nós essa guerra do nosso espírito com a nossa carne. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que dentro de nós são contrários esses sentimentos. E aí ele fala aqui para nós, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Então, quando a gente permite que nós sejamos dominados, guiados pelo Espírito de Deus, nós não vamos ser mais dominados pelo sentimento de ciúme, porque o sentimento de ciúme, ele guerreia contra esse Espírito de Deus, que a palavra de Deus, ele vem nos falando aqui que os frutos do Espírito e o domínio do Espírito sobre nós é a amabilidade, a generosidade, é mansidão e domínio próprio. Entre outros, porque são 9, tá? A gente não vai falar aqui para que a gente não fique também com um vídeo muito longo. Mas olha o que ele fala aqui para nós, olha, eu queria que você continuasse lendo no versículo 18, que ele diz assim: porém, quando são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quando a gente é dominado por esse espírito do mundo, por esse espírito da velha natureza, da velha pessoa, da velha criatura que nós éramos, você percebe que o apóstolo Paulo está falando aqui que é claro os resultados. E quais são esses resultados? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a este. Repito, que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Logo em seguida você vê quais são os frutos do Espírito. Então você percebe, quando ele está falando aqui para nós, que os desejos naturais, os desejos da natureza humana, eles são claros. E quais são os desejos da natureza humana? São os frutos da carne. Entre eles a gente encontra aqui no meio os ciúmes. Então eu quero fazer com que você pense sobre isso, que você precisa dominar esse sentimento, porque você pode, você consegue. Então eu quero te dizer, domine esse sentimento e você estará produzindo um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E logo você vai estar liberto dessa prisão e você vai se sentir muito feliz. Então, quando a gente fala de olhar além da superfície, é olhar além do que está diante de nós. Porque o que você precisa? Você precisa olhar para o teu interior e reconhecer que esse sentimento ele está dentro de você e que você precisa dominar. Assim você vai ser uma pessoa muito mais feliz e liberta. Como? Se dominando, se controlando e entendendo que esse sentimento, ele precisa ser vencido, você precisa se dominar. Quando a gente olha além da superfície, a gente reconhece quem nós somos. A gente reconhece os sentimentos que estão ocultos dentro de nós. Porque quando a gente fala de superfície, a gente está falando do íntimo, a gente está falando daquilo que está profundo dentro de nós. E isso, de verdade, você só vai conseguir se libertar se você olhar para si
reconhecer que esse sentimento tem te dominado e tem te destruído, assim como nós lemos na palavra que é isso que acontece conosco, a gente acaba se destruindo. Então, nesse dia, eu quero te ativar a você olhar para dentro de si, reconhecer que você tem sido uma pessoa ciumenta com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você quer bem, ou então você tem sido ciumento ou ciumenta por aquilo que aquela pessoa tem, é aquilo que você deseja também, era o teu alvo de desejo, e você tem se consumido por causa desse sentimento. E isso só tem o poder de destruir você mesmo. Então eu quero te ativar, você olhar para dentro de você e trazer para a superfície. Como que eu trago para a superfície? Em oração. Então você vai orar, você vai falar para Deus que você sente isso. Sabe? A gente já falou aqui sobre ciúme, a gente já falou aqui sobre o sentimento de estar sempre na defensiva, né? Então a gente já falou sobre inveja, e olhar além da superfície é a gente trazer diante de Deus mesmo, para que a gente possa reconhecer quem nós somos. Então isso em oração você vai fazer, e aí você vai ser curado. Que você possa, nesse momento, após essa reflexão, essa meditação, que você possa, em nome de Jesus, se colocar diante de Deus e trazer diante do Senhor, trazer para a superfície da sua vida. E assim você vai ser totalmente liberto e vai viver essa plenitude do seu ser em felicidade. Eu quero te ativar também a você, nesse momento, curtir. Se esse vídeo fez sentido para você, se foi relevante, se para você te edificou, te fez um bem, te ajudou de alguma forma, então curte. Não passa por esse vídeo, por favor, sem você deixar o seu like. Isso é muito importante, tá bom? Para mim é importante, sim, mas também para o anúncio do evangelho, para que outras pessoas possam ser curadas desse mesmo sentimento que sempre nos invade hora ou outra. E se a gente não tomar cuidado, a gente é sim dominado. Isso é qualquer pessoa. Lembrando que para a gente viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, a gente precisa trazer para a superfície das nossas vidas sentimentos que ficam ocultos, escondidos, e que no momento de descontrole ou de falta de domínio, a gente acaba pondo para fora, e aí é o problema. Então, assim, para a gente viver uma espiritualidade saudável, a gente precisa ter um emocional saudável. E a gente só vai ter um emocional saudável se a gente reconhecer as nossas emoções, que elas precisam sim serem tratadas e curadas à luz da palavra. Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário aqui. Que Deus te abençoe. Tchau e até o próximo vídeo.